dois diálogos platônicos. Então, o Crito, que eu vou falar agora, e o primeiro livro da República. O texto do Martin Luther King não vai ser cobrado diretamente na prova, mas vocês podem usar para argumentar e de qualquer forma faz parte do conteúdo, então é útil para vocês na prova também. Mas as questões vão ser somente sobre o texto Crito do Platão e sobre o livro da República de Platão. Então, se der na minha visão, eu falei com vocês que para estudar é isso. A monitoria também está sendo gravada, a gente vai disponibilizar no YouTube, assim como a anterior, mesmo esquema. Então nós vamos falar. Outra coisa, o Gabriel, o monitor, ele vai chegar um pouquinho mais tarde, mas ele chega e ele vai falar sobre guerra, falar sobre Crito primeiramente. Então, falar sobre o Crito é um diálogo platônico. Será que é isso? Isso, o Crito é o primeiro livro da República. O texto mais não vai ser cobrado diretamente na prova. Então, Crito é um diálogo com Platão, tem um personagem principal, Sócrates. Sócrates não escreveu em vida, ele não deixou uma obra escrita, sua filosofia foi mais vivida através da oralidade, mas Platão, seu discípulo, escreveu alguns diálogos em que ele é o personagem principal e mostrando ali momentos da vida dele, partes importantes da vida dele. Então, Platão tem 3 diálogos em que ele fala sobre o julgamento e a morte de Sócrates, que são a apologia de Sócrates, o Crito e o Fédon. Então, no Crito especificamente vai falar sobre um momento em que Platão está preso, ou em que Sócrates está preso, e um dos seus discípulos lhe oferece a possibilidade de fugir e sem cumprir a pena. Então, a oportunidade de não se submeter à pena de morte a qual ele foi condenado. E esse texto vai tratar justamente do diálogo entre Sócrates e esse discípulo dele, Crito, acerca da questão de é justo eu me evadir das leis, é justo eu desconsiderar essa condenação e simplesmente desobedecer às leis da cidade, ou deveria, pelo contrário, me submeter às leis, a sentença que me condenou e beber assim por morrer. Enfim, é esse o tema central do diálogo. Então, para começar, eu queria falar um pouco sobre o contexto que Sócrates viveu, que é o contexto da democracia ateniense. Então, Atenas era uma cidade-estado grega que após o período das invasões persas, das guerras greco-persas, em que o Império Persa tentou invadir a Grécia, se transformou numa democracia. Então, durante esse período de guerras, o povo ateniense pegou em armas, juntou ao exército e resistiu às invasões persas. Quando voltaram para Atenas, queriam participação política e conseguiram. Então, Atenas estabeleceu uma democracia na polis em que todos os cidadãos poderiam votar e decidir sobre as leis. E é importante entender o que é esse termo cidadão. Para ser um cidadão, você tinha que ser homem, e mulheres não eram consideradas cidadãos, livres, são homem livre, nós não podia ser escravo, e filhos de pais atenienses. Então, se você simplesmente tivesse somente nascido em Atenas, mas seus pais fossem em outro lugar, você não seria considerado cidadão, você não poderia participar da vida política. Então, mesmo que tenha todas essas restrições ao exercício da cidadania, ao exercício do voto, no alto da democracia ateniense, cerca de 20% da população era cidadã e conseguia participar das deliberações políticas num sistema de democracia direta. Então, não existia essa ideia de representação. Você bota alguém para votar para você. Nós temos aqui uma democracia direta. Então, você mesmo ia lá na água, votar as leis e participar da deliberação. Então, essa democracia ateniense ela era baseada nos princípios da isonomia, ou seja, todo cidadão tinha que dar um voto, todo cidadão votava, igualdade, ninguém vota mais que os outros, ninguém tem um voto mais valioso que os outros, e da exegoria, ou seja, todo mundo podia ir na água e falar, e deliberar, e apresentar seus argumentos, que tem que votar essa lei, que tem que votar essa, o que essa lei quer, o que deve ser aprovado ou não. Enfim, então é nesse contexto de Sócrates. E Sócrates era um cidadão, ele era um cidadão pobre, mas ele era um cidadão porque ele não era escravo, e a gente vai para isso, são poucos requisitos. Então existe essa dimensão da democracia ateniense, que é o seguinte:
o poder econômico não é o que manda na cidade. O cidadão pobre vota tanto quanto um rico. Então é uma experiência inovadora no contexto da Grécia, né? Você tem monarquias, tiranias, oligarquias. Aqui não, aqui rico e pobre, todo votável, votam em igualdade de condições, nem escravo não tinha direito a nada, nem ele. Mas enfim, então Sócrates nesse período, e Sócrates é uma pessoa que tem a sua filosofia também um modo de vida. Então Sócrates ele não só pensa as questões, mas ele vive de acordo com o seu pensamento, né? Ele acreditava que você agir eticamente, a ética é a mesma coisa que conhecimento. Você só erra, você só age de forma antiética, né? Se você desconhece, se você não sabe o que é o certo e o errado. Então Sócrates vai exercer um papel quase pedagógico na cidade de Atenas. Então Sócrates tinha esse costume de interpelar as pessoas em lugares públicos e questionar elas a respeito de vários assuntos. Sócrates acreditava que uma grande barreira para o conhecimento era você pensar que você já sabia, quando na realidade você não sabia coisa nenhuma. Então, se você acha que você sabe, você não vai ir mais a fundo e pensar aquele tema realmente. Então Sócrates ele tinha um método em que ele ia interpelar as pessoas em público e fazer perguntas para elas. Então, não sabe o que é justiça? Então dá a definição de justiça. Então vai falar da justiça é isso. Ele fala, olha, mas isso aqui, essa sua definição não pode estar certa. Então, sempre botando a pessoa para entrar em contradição e assim abrir espaço para ela. Olha, realmente, não sei o que é justiça, vamos aqui tentar chegar num conceito melhor, porque eu realmente não sei. Então, ele faz essa depuração lógico-semântica que se fala, o que você está falando não tem esse defeito aqui, não é lógico por causa disso. E a partir disso, a pessoa vai conhecendo a própria ignorância, ela abre espaço para novas ideias, para ela chegar a ideias melhores, para ela chegar mais perto da verdade. Então, o Sócrates se contrapõe muito a essa classe aqui dos sofistas. Os sofistas eram uma outra corrente filosófica, que já pode dizer assim, que eram pessoas que acreditavam num certo relativismo, ou seja, eram contra essas definições universais, eram contra essas definições universais. Eles acreditam, por exemplo, que tem um grande sofista chamado Protágoras, que dizia, por exemplo, que o homem é a medida de todas as coisas. Então é o homem que dá sentido, dá significado, então você não pode simplesmente ter uma definição universal de qualquer coisa, uma definição universal da justiça, uma definição universal do bem, porque isso vai depender da dimensão subjetiva do homem, enfim. Sócrates não, Sócrates que existe verdade sim, existe certo e errado, existe bem e mal, e a gente tem que, através do processo, utilizar a razão para chegar nesse conhecimento. Então, Sócrates nessa atividade dele, levar as pessoas a reconhecer a própria ignorância para chegar a novas ideias, ele chamava esse processo de maiêutica, que é o ato de parir ideias. Então, a mãe de Sócrates era parteira mesmo de crianças, e ele disse que ele paria ideias. Então, a ideia da maiêutica, ele interpelava as pessoas para trazer novas ideias mais adequadas. Então, por essa prática do Sócrates, interpelar as pessoas em público, levar as pessoas à contradição, de certa forma, ridicularizar as pessoas em público, né? Então, uma pessoa respeitada ali dentro, nada bem do cara aqui dizer que você não sabe de nada. Ele acabou acumulando muitos inimigos que irritavam muito as pessoas. Inclusive, o Nietzsche tem uma frase, você vê, Nietzsche, milhares de outras coisas, que dizia que o dialético lega ao seu oponente a necessidade de provar que não é um idiota. Então irritava essa prática do Sócrates, ficar fazendo perguntas, como vocês viram no texto da República do Brasil, que é um sofista que vai dialogar com Sócrates, ele já chega irritado pela forma como Sócrates estabelece diálogos dele, né? Pergunta, se está errado, e trazendo que ficou muito irritado, como vocês puderam ver lá no diálogo, como a gente vai falar mais tarde sobre a República. Então Sócrates ele vai ser acusado e processado pelos cidadãos atenienses com essas duas acusações concretas. Não acreditar nos deuses e corromper a juventude ateniense. Ele vai ser acusado desses dois crimes e vai ali ser julgado através de um júri e ele é condenado à morte. Ele é condenado a beber cicuta, que é veneno, enfim. E aí nesse contexto que vai estar o diálogo. Então Sócrates foi preso à espera de um momento adequado de sua sentença.
E um dia que ele está na prisão, seu discípulo Crito, que também é discípulo de Sócrates, é amigo de Sócrates também, um amigo abastado, e um dia ele chega para Sócrates na cela, depois de subornar o guarda, né, para conseguir entrar na prisão, e ele oferece para Sócrates uma chance dele fugir, né? Ele diz: olha, eu tenho dinheiro, eu tenho como te tirar daqui, te enviar para outra cidade, você tem amigos, e você vai poder viver bem, você não vai ter que submeter essa sentença e tal. E aí Sócrates recusa, diz: não vou fugir. E aí Críton vai colocar, vai colocar alguns argumentos pelos quais, algumas razões pelas quais Sócrates deveria sim fugir. E Sócrates vai refutar. Então nós vamos agora nos ater nisso. A primeira coisa que não fala é que, caso Sócrates não fugisse e ficasse para receber a pena e tomar essa segunda, ninguém ia acreditar que os amigos dele, Críton, por exemplo, ofereceu ajuda e ele não quis. Ninguém ia pensar nisso. Quem é o doido que pode fugir da morte e não pode? Então ele fala: olha só, se você não fugir, vão pensar que a gente não quis te ajudar, que a gente não te ofereceu ajuda. E aí a opinião pública vai se voltar contra a gente, porque vão dizer o quê? Que a gente é mesquinho, que a gente é injusto, que a gente ama mais o dinheiro do que os amigos. Ninguém vai acreditar que você simplesmente disse: não, vou ficar aqui, vou tomar essa coisa assim. Todo mundo sabia que Sócrates não tinha só Críton de amigo rico, tinham vários amigos que tinham dinheiro, o próprio Platão era rico, era um aristocrata. E aí vão pensar que ele simplesmente não quis te ajudar. Se ele quiser tirar daqui, é mentira. Então, esse é o primeiro argumento que Críton vai colocar. E Críton fala: você não tem que se preocupar que eu vou sofrer represálias de Atenas por causa disso, porque para te ajudar, não importa o que aconteça comigo, eu quero te ajudar. E não tem que se preocupar também com o meu dinheiro, se não for eu, o outro amigo também tem dinheiro para te ajudar, não vai ser problema, ninguém vai te dar daqui. E aí Sócrates vai refutar esses argumentos. E ele vai falar para Críton que, olha, beleza, a opinião pública vai cair em cima de vocês, mas se a gente concorda e tem algumas opiniões que a gente não deve levar em consideração, nem todas as opiniões a gente deve nos deixar orientar por todas as opiniões. Tem opiniões que são válidas e aptas a orientar nossas ações, e outras que não. Outras opiniões simplesmente não importam. E ele vai dar um exemplo. Olha, imagine que você é um aluno de ginástica, você pratica ginástica e tal. E aí, você vai ouvir a opinião de quem sobre a ginástica? Do seu professor, do seu médico ou de uma pessoa qualquer na rua? Se você tem uma opinião de alguém que não entende de ginástica e orientar a sua ação a partir daquela opinião, o que vai acontecer com você? Você vai prejudicar seu corpo, você vai praticar a ginástica errada. Então a gente pensa que, por exemplo, no nosso contexto, o equivalente seria a academia, por exemplo. Você faz academia e aí você vai ouvir as dicas de treino de quem? Do seu professor lá que fez educação física, é formado, entende do assunto da ciência, da educação física. Ou você vai ouvir seu amigo ali que assistiu os vídeos no YouTube e agora sabe tudo sobre musculação. Se você se orientar pelas ideias do seu amigo, então seu amigo chega lá e fala: não, bota o peso aí, bota um monte de peso aí, então você consegue levantar, joga pra cima, se levantou o peso de algum músculo que você está treinando, ou vai pra academia sem comer mesmo, é isso, você vai crescer. O que vai acontecer com você? Você vai prejudicar seu corpo, porque o mau exercício, ele prejudica o corpo. Então, só para falar, olha, se nessas questões isso é verdade, se em relação ao corpo você não deve não deve se orientar pela opinião de quem não entende, quanto às questões em relação ao bem, o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, acontece o mesmo. Se você se orientar em relação ao que é justo, ao que é bom, orientar a sua ação a partir da opinião de gente que não entende o que é bem, o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, você vai acabar fazendo o quê? Vai acabar cometendo injustiça, porque as pessoas vão te dar, elas vão acabar te dando opiniões que são erradas. Então você vai acabar cometendo ações injustas. E, para sua opinião, é muito importantíssimo. Se você praticar a injustiça, ela prejudica você mesmo, prejudica sua própria alma. Pensamento socrático, você não consegue viver bem, ter uma vida boa, praticando a injustiça. Até entra nessa questão no
livro da República, é também um texto nosso. Então, você não tem que se preocupar com a opinião dos outros, certo? A opinião vai cair em cima de você, mas você quer praticar a injustiça para evitar que a opinião dos outros recaia sobre você, aí você vai acabar se prejudicando. Então, não é válido esse argumento de que eu tenho que sair daqui porque a opinião pública vai rechaçar vocês, porque é tanto pior. O pior seria que você agisse injustamente ouvindo o que a maioria fala. Então, esse primeiro argumento foi. Aí Cleiton fala também que Sócrates, todo mundo entendeu esse primeiro argumento? Certo? Beleza, assim. Cleiton vai falar que Sócrates, se submetendo àquela sentença, que foi, só para esquecer de falar isso, mas essas coisas pelas quais Sócrates foi acusado e condenado, eram acusações assim, não foi um julgamento muito justo, não foi uma sentença muito adequada, corromper a juventude ateniense. Sócrates não corrompia a juventude ateniense nenhuma, então todo mundo tem clareza aqui que essa condenação foi injusta. Então, ele não vai falar só, se você submeter essa sentença, você vai estar atraindo a si mesmo, você vai estar fazendo a você mesmo aquilo que seus inimigos querem fazer com você. Então, seus inimigos falam, vamos te matar, só que você, isso mesmo, vou lá me matar agora. Então, Sócrates estaria agindo com os inimigos dele, estaria traindo a si mesmo. E aí, junto com isso, ele falou sobre a questão dos filhos, mas eu vou deixar a questão dos filhos no final, porque por uma questão de idade. E aí Sócrates vai falar, não, beleza. Então, o que importa aqui é a gente analisar se é justo, então, eu desobedecer às leis nesse caso. Então, porque, como eu falei, a pior coisa para Sócrates é você agir injustamente. Então, toda essa questão de, eu vou sofrer por causa da minha condenação, eu vou ser preso, tudo isso é secundário. O importante é agir de forma justa, é agir com ética. Ele vai, então vamos analisar aqui se é injusto ou é justo desobedecer às leis. Eu posso fugir aqui ou não. E aí Sócrates, para isso, ele começa a imaginar um diálogo, ele começa a imaginar que as leis do Estado vão conversar com ele. Eu vou falar que só as leis, eu não carrego as leis do Estado. Então ele vai imaginar esse diálogo. E nesse diálogo, as leis falam, olha Sócrates, como é que você pode esperar que um Estado ele subsista se os cidadãos não cumprem as leis? Como é que você pode esperar que o Estado se mantenha se as decisões dos tribunais não são aplicáveis por causa dos desejos de um particular? Então você diz, não vou cumprir essa lei não, e é isso, não vou cumprir a decisão. Para Sócrates isso destruiria a própria base do Estado. O Estado assim não funcionaria. Então, como que o Estado vai funcionar se você é condenado e aí você diz, não, tem um amigo que você tem um amigo simples aqui, não sai da prisão, vai embora. Isso levaria a uma anarquia, isso é você atentando contra as leis e contra o Estado. E as leis vão dizer o seguinte, olha só, você foi criado por nós. As nossas leis, a estruturação de Atenas, que permitiu que você primeiro nascesse, ou porque são as leis de Atenas que regulavam o casamento. Então, olha só, seu pai e sua mãe se casaram com base nas leis de Atenas. Você tem alguma objeção a fazer em relação às leis que regulam o casamento? Não, também não. São boas leis de casamento. Então, certo, a gente deu a lei, permitiu que você nascesse, seu pai e sua mãe se casassem. E para além disso, nós, as leis, nós permitimos também que vocês crescessem, que vocês se formassem. Então, as leis que regulamentavam, por exemplo, a educação, que diziam que os jovens deveriam ser instruídos em música, em poesia. Isso tudo que Sócrates recebeu, essa educação que Sócrates recebeu como criança, foi também fruto das leis de Atenas. Então, se a gente pensa hoje em dia, nós, quando nascemos, recebemos nossos direitos constitucionais do Estado brasileiro. Então, a Constituição nos garante a liberdade de vir, liberdade religiosa, liberdade de crença, que nós temos direito à educação, que nós temos direito à saúde. Então, isso aí Sócrates não foi contra.
usufruiu daquilo que o Estado tinha a oferecer para ele, assim como nós. Então, nós não vamos falar mal, por exemplo, do sistema de saúde, por exemplo, que quando nós éramos crianças lá garantia que a gente recebesse vacina, que a gente recebesse tratamento, né, que dava assim todos nós permitiu que a gente não morresse de tuberculose na infância, a ação do Estado que acabou com diversas doenças, poliomielite, tétano, tudo mais, que nos protegeu, a educação que o Estado nos deu, então nós temos aqui uma universidade pública, então aí a gente primeiro criou esse mundo, permitiu o seu desenvolvimento. Então, da mesma forma que nesse sentido, as leis seriam os pais de Sócrates também. Então, no mesmo sentido que não seria justo você gritar com sua mãe, você desobedecer sua mãe, você usar violência contra sua mãe, que seria manifestamente injusto, pior ainda para sua pátria. Você não deveria se voltar contra a pátria mesmo quando ela faz o que você não quer, mesmo quando ela está, por exemplo, irritada com você. Porque você aceitou aquilo que a gente deu e agora que a gente faz a decisão contra você, deseja destruir o Estado, você deseja destruir as leis. E aí tem uma terceira coisa. As leis vão falar, olha, você poder ter saído daqui no momento que você quiser, sem ter nenhuma lei em Atenas que obrigue você a permanecer em Atenas. Você ficou aqui porque você quis. Então, até no próprio julgamento de Sócrates, ele podia ter escolhido o exílio. Se Sócrates quisesse, ele podia. Não, você é exilado aqui, vou embora de Atenas. Podia, mas Sócrates não fez. E vamos falar, mas Sócrates quase não saiu de Atenas durante a vida dele. Viveu todos 70 anos da vida dele em Atenas. Saiu para ir numa festa que era coisa comum para os gregos, parece que uma vez. E depois saiu em campanhas militares. Sócrates lutou na guerra de Peloponnese. Só isso, o resto do tempo permaneceu em Atenas. Por quê? Porque achava as leis de Atenas boas. Sócrates era um defensor da democracia, era um cidadão, então ele participava das deliberações legislativas e ficava em Atenas porque considerava as leis de Atenas boas, considerava Atenas um lugar civilizado e se submeteu voluntariamente a elas. Se quisesse, tinha saído. Mas não, as leis falam, você ficou aqui mais do que os aleijados da cidade. Os aleijados da cidade saíram mais da cidade do que você, quando você quis permanecer a vida toda aqui em Atenas. Então, vamos dizer, você escolheu se submeter às leis, você escolheu viver sobre essas leis. Portanto, não é justo que agora, quando você é punido por essas leis, que você participou das deliberações. E aqui é importante dizer, as leis de Atenas não eram leis simplesmente para os cidadãos, os escravos eram os cidadãos. Não eram leis simplesmente impostas, não era um tirano que fazia a lei e falava, obedece aí. Não era assim. Sócrates, inclusive, eles obedecem leis, como por exemplo, um período de tirania da cidade, mandam ele trazer alguém para ser morto sem julgamento. Aí Sócrates diz, não, isso aí está errado, porque eu não deveria obedecer uma ordem tirânica. Mas aqui não, Sócrates foi julgado e condenado pelas leis democráticas de Atenas, que foram produzidas pelos cidadãos, com base nos princípios de isonomia e zegoria. Sócrates teve um processo, e Sócrates foi condenado por um júri, então os cidadãos se reuniram e deliberaram sobre a sentença que eles dariam a Sócrates. Então, portanto, seria completamente injusto que Sócrates agora escolhesse simplesmente não se submeter a elas. Não poderia fazer isso, atentar contra o Estado que criou ele, que permitiu seu desenvolvimento e ao qual ele escolheu se submeter. Então, baseado nessas premissas, ele deveria permanecer em Atenas e o justo seria que ele ficasse lá e bebesse mesmo assim tudo. E aí, isso também havia falado, olha só, se você sair daqui, você vai também abandonar seus filhos. Seus filhos vão ficar órfãos, e vão sofrer tudo que acomete aos órfãos, né? E aí, ainda as leis vão falar, olha só, se você fugir daqui, você vai para outra cidade. Então, digamos que você vai para uma cidade cujas leis você também considera justas. Então, Tebas, por exemplo. Tebas tinha leis consideradas justas. Se você for para Tebas, não vão te receber bem lá. E ninguém vai receber bem uma cidade com boas leis alguém que trabalha para desobedecê-las, para destruí-las.
viver sendo rechaçado em terras, por exemplo. Você não vai ter uma vida boa. E aí, se você for para lá, desobedecer a lei de Atenas e for para Tebas, por exemplo, a acusação que fizeram contra você, aí sim vai ser verdadeira. Porque alguém que dá o exemplo de desobediência às leis, que sabe impunemente de desobedecer às leis, realmente corrompe a virtude mesmo. Então, você vai se tornar aquilo pelo qual você foi condenado. E aí outra coisa, mas beleza, então você não vai para Tebas, você não vai para uma cidade que tem leis justas. Você vai para outra cidade, uma cidade governada por algum tirano, porque você tem algum amigo lá que vai te receber e tal. E aí, que vergonhoso só, você vai cometer essa injustiça para prolongar mais sua vida, você que já tem 70 anos, simplesmente para prolongar um pouco mais sua vida, vai se submeter a isso e viver numa cidade que tem leis injustas. E aí, bom, digamos que você leva seus filhos com você num lugar com leis justas, eles vão ser tratados mal, porque ninguém vai gostar de você. Você vai ser tido como um corruptor da juventude. Então, não vai fazer bem seus filhos, você leva. Não vai fazer bem aos seus filhos, você leva para lá. Se você levar seus filhos para viver num lugar que tem leis injustas também, mesma coisa. E se você sair, mas deixar seus filhos aqui, em Atenas, então simplesmente só fugindo, mas deixando os filhos em Atenas, os filhos de Sócrates receberiam cuidado dos amigos de Sócrates. Aí às vezes eu perguntava, por acaso, só por você estar vivo, só fazendo que os amigos cuidem melhor dos seus filhos, por acaso, eles não cuidariam dos seus filhos do mesmo jeito que se tivesse morto? Não. Que adianta você ficar vivo ou não? Que bem você está fazendo para eles? Estando vivo ou não? Então, o certo é você realmente submeter, entender que você está sendo condenado, você está sofrendo uma injustiça, não é por causa das leis. As leis são justas. A gente estabelece coisas justas aqui. Agora, os homens podem fazer uso injusto de leis injustas, mas isso não autoriza você, por causa do mal que os homens te fizeram, responder com mal em relação ao Estado, fazer mal ao Estado. Então, com base nesse argumento, Sócrates convence Crito e realmente se mete a pena, toma sepulta e morre. Deu para entender, gente? Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Não? Tudo certo? Aí, enfim, não vai ser cobrado diretamente na prova, mas tem o texto do Martin Luther King, e é interessante a gente ver algumas diferenças. Então, por exemplo, na Antígona, você tem a nobre se recusando a obedecer a uma lei que é injusta, vai contra o direito divino, as leis duais, né? A nobre. Aqui, em Crito, você tem já um cidadão comum, normal, sem grandes posses, que é Platão, ou que é Sócrates, dizendo que, olha, se eu me submeter a essas leis, se elas são leis democráticas, participei da produção delas, e as leis são justas, eu tenho que obedecer, certo? Beleza. Mas no texto Martin Luther King, a gente vê uma perspectiva que a gente não tem aqui, que é uma perspectiva dos outros 80%, né? Então, Martin Luther King encontra os Estados Unidos, os negros, ok, já havia sido abolida a escravidão, mas os negros não tinham direitos civis garantidos, não participavam plenamente do voto, da democracia, e eles não escolhiam as leis que acometiam a eles. Então, você tem a obrigação de se submeter a leis que são impostas sobre vocês, aqui beleza, aqui não, aqui é uma democracia, eu participei dessas leis, mas para a população dos Estados Unidos elas eram simplesmente impostas. Então a gente vai ter no texto de Martin Luther King ele fazendo uma defesa da desobediência civil. Então ele vai falar, olha, tem dois tipos de leis, as leis justas e as leis injustas. E qual o critério para saber se uma lei é justa ou injusta? Uma lei justa, ela eleva a humanidade, uma lei injusta, ela degrada. Então essas leis de segregação racial aqui, elas degradam a população negra, degradam a sociedade, nos submetem a humilhações, submetem a todo tipo de violência. Portanto, nós não só não precisamos obedecer a elas, como nós temos o dever de desobedecer.
E aí, Martin Luther King vai organizar um movimento negro e vai organizar, por exemplo, boicotes, vai organizar marchas, vai organizar ocupações e vai prender ações para fazer pressão, desobedecendo às leis, para fazer pressão para que as leis de segregação racial sejam abolidas, para que todos sejam, que a lei estabeleça igualdade para todos. E aí tem aquelas pessoas que vão adotar uma postura como essa aqui, né? Vão dizer, não, beleza, concordo, os negros têm que ter direitos mesmo, é um absurdo essas leis de segregação racial aqui, mas olha, você não pode também desobedecer às leis. Lembrando que Martin Luther King é uma pessoa que é contra a violência. Ele fala, não, a gente vai fazer desobediência civil, mas sem violência, não vai bater na cara do policial, não vai explodir prédio nenhum, né? A gente vai fazer uma marcha, a gente vai ocupar algum lugar, a gente vai fazer um congresso, é assim. Mas não vai ter tudo dizer, não, eu concordo, beleza, são injustas mesmo o modo como vocês são tratados, mas olha, é injusto você desobedecer às leis, você não pode desobedecer às leis, eu não concordo com os meios que vocês utilizam para garantir esses direitos. E aí Martin Luther King vai falar, ó, certo, agora, realmente é ruim você utilizar meios injustos, meios imorais, para alcançar fins morais. Agora, pior ainda do que isso é você usar meios morais para fins imorais. Então, para que está servindo essa ordem que você quer manter? Acusam a gente de ser contra a ordem. Quer manter a ordem para manter a exploração das pessoas negras, quer manter a ordem para manter a degradação que as pessoas negras sofrem. Então, isso é ainda mais vil do que você desobedecer às leis para alcançar fins morais, para alcançar leis mais justas. Porque aí você se veste uma capa de moralidade para manter a exploração, para manter leis injustas. Então, Martin Luther King oferece outra perspectiva, né? Ele bota, não, mas no caso da lei ser imposta sobre você, no caso de você não participar de um grupo simplesmente te afundar na degradação, você pode sim desobedecer às leis. Então nós temos aí duas perspectivas. Pausar o vídeo aqui para entrar no próximo texto.